de gravação. Gente, então, até, olha só, o beneficiado foi o Gabriel, que entrou e vai pegar a recapitulação em 1 minuto. Gente, então tá, a gente vai continuar agora e vai ver especificamente o sistema universal, que se diferencia dos sistemas regionais, que é o sistema europeu, interamericano e africano. A gente vai ver o universal, vai passar por alto no europeu e no africano e vai aprofundar no interamericano, que é o que mais influencia o ordenamento jurídico brasileiro. Bem, como eu disse, o sistema universal é o sistema que fica no âmbito das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas. As Nações Unidas, gente, a Organização das Nações Unidas, surgiu em 1945, logo no final da Segunda Guerra. O objetivo dela, primário, prioritário, era evitar uma outra guerra, especificamente uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a finalidade da ONU era ser um meio de campo ali, ou ser um intermediário entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, tentar formular essa política internacional. Então, assim, a ONU surge especificamente como um órgão de política internacional. Claro, a pauta de direitos humanos, ela foi uma pauta relevante na origem. Tanto é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48, ou seja, ela formou a ONU em 45. Em 48 tem uma Declaração Universal sobre Direitos Básicos. Então, assim, é uma pauta importante, só que, assim, na prática, ela foi uma pauta secundária na atuação da ONU. Por que hoje a gente associa a ONU, em grande parte, à questão de direitos humanos? Porque quando a Guerra Fria acaba, na década de 90, essa função da ONU de mesa de negociações, ela perdeu muita força. Então, a ONU ela disse, ok, já que essa não é a minha pauta prioritária, agora qual vai ser a minha pauta prioritária? Aí, uma das pautas que ela elege como prioritária é a pauta de direitos humanos. Por isso, a gente tem essa associação hoje, né, muito forte, que a ONU é um organismo de direitos humanos. Tá bom. Dito isso, como é que a ONU é composta? A ONU é composta, assim, nos órgãos superiores, né? Da Assembleia Geral, os conselhos, a Corte Internacional de Justiça e o secretariado. Então, a Assembleia Geral é a reunião de todos os países membros da Organização das Nações Unidas. São 193 países. E ela trata dos assuntos centrais da organização. Legislação internacional, naquele sentido de normas internacionais não cogentes, recomendações, resoluções não obrigatórias, tá bom? Resoluções que dão orientações. A Assembleia Geral, ela reúne todos os países, mas a função dela é muito mais política que jurídica. Ela não impõe as coisas. Ela toma decisões para a Assembleia Geral, mas cada país membro tem que pegar essa decisão da Assembleia e trazer para o seu próprio sistema jurídico interno. Além da Assembleia Geral, a gente tem os conselhos, tá bom? Os conselhos, eles são formados por países também, e aí eles vão ter finalidades específicas. Então, por exemplo, um dos conselhos mais interessantes para a gente é o Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social ele vai fazer promoção, coordenação das atividades, promoção, coordenação das atividades e recomendações. Então, ele vai incentivar os países a se comportarem de uma forma e coordenar atividades de agências especializadas. Agências especializadas? Vocês já ouviram falar da Acnur?
Agência das Nações Unidas para Refugiados? Alguém já ouviu falar? As agências são órgãos especializados para fazer uma coisa. Se você for comparar no direito interno, né, é como se fossem os órgãos públicos que vão trabalhar em áreas específicas. Quem coordena essas agências é o Conselho Econômico e Social, tá bom? E faz recomendações também. Antes, o Conselho de Direitos Humanos ele era uma parte do Conselho Econômico e Social. Antes, ele integrava o Conselho Econômico e Social. Ele era uma comissão aqui dentro. Aí passou por uma reforma, salvo engano, em 98, e aí ele foi desmembrado e virou um conselho próprio, tá bom? Que vai promover e fiscalizar a proteção dos direitos humanos e vai propor tratados sobre o tema. Pergunta: esse conselho julga os países? Resposta: não. O conselho não julga países. O conselho ele faz, de novo, orientações para esses países. E, claro, pressão política. Pressão política para que eles se comportem de uma certa forma. Além disso, gente, Conselho de Segurança. Esse é o mais conhecido, esse é o famoso Conselho de Segurança. Por quê? Porque esse manda de verdade. Esse manda. Ele é formado por 15 membros, 5 permanentes e 10 rotativos. O Brasil já foi parte do Conselho de Segurança, não é mais. A cada 2 anos. Os 5 permanentes, gente, são as grandes potências militares do mundo. Estados Unidos, Rússia, a grande herdeira da União Soviética, China, França e Grã-Bretanha. São as grandes potências militares do mundo. Esses 5 permanentes, gente, eles têm poder de veto. Bem, mas bora lá. O que é que faz o Conselho de Segurança da ONU? Ele decide em operações de manutenção da paz e decide em graves violações de direitos humanos. E a ele está vinculado o TPI. Alguém sabe o que é TPI? Deixa eu até colocar por extenso. Alguém sabe o que é TPI? Opa. TPI, gente, é o Tribunal Penal Internacional. Então, ao Conselho de Direitos Humanos, ao Conselho de Segurança está vinculado o TPI, Tribunal Penal Internacional. E essa questão aqui de operações de manutenção da paz e decidir sobre graves violações de direitos humanos é fundamental para que a ONU delibere se um país vai sofrer uma intervenção internacional ou não. Só que vem um ponto, né? Esses 5 membros permanentes têm poder de veto. Então, pode ser que 14 membros aprovem e um não aprove. E acabou. Não vai ser aprovado. Então, por exemplo, bora pegar uma situação de grave violação de direitos humanos. Venezuela. Brasil, Colômbia, vários países americanos já reconheceram que a Venezuela vive uma situação de grave violação de direitos humanos. Por isso que os venezuelanos são refugiados no Brasil. Aí vem a pergunta. Se quase todo mundo na América, no continente americano, já diz que a Venezuela é um país onde existe grave violação de direitos humanos, por que a ONU não permite essa intervenção ou não faz alguma coisa? Porque qualquer um desses países pode vetar. E a Rússia já disse que vai vetar. Então, eu digo assim, gente, para um país sofrer uma represália do Conselho de Segurança, tem que ser um país que não tenha aliado com ninguém, e não pode ser amigo de ninguém, tem que ser aquele país que todo mundo odeia, porque ele tem que conseguir
ser odiado por Estados Unidos, Rússia e China ao mesmo tempo. É um negócio assim, quase impossível, né? É um negócio, na prática, né? Improvável, quase impossível. Ok. Mas não é o que nos interessa tanto aqui, né? Embora ele tenha uma relevância para o direito internacional muito grande, tá bom? Para o direito internacional de direitos humanos, nem tanto, tá? Gente, aí tem um conselho que não está mais em funcionamento hoje, que é o Conselho de Tutela. O que fazia o Conselho de Tutela? Ele supervisionava e, de alguma forma, administrava territórios que estavam em regime de tutela internacional, ou seja, administrados pela comunidade internacional. O último foi Palau. Palau se tornou independente em 1994 e aí acabou, foi desativado o Conselho de Tutela. Além dos conselhos, a gente tem a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda. E a Corte Internacional de Justiça é um local para onde os Estados partes da ONU podem recorrer, tá? Ela concede parecer sobre esses assuntos. Não, minto, né? Só para organizar meu pensamento. Ela toma decisões sobre os estados e concede parecer. Então, a gente diz assim, ela tem as duas funções. Ela decide, mas se você quiser só uma consulta, ela te dá um parecer também. São os dois casos. É um tribunal de direitos humanos, a Corte Nacional de Justiça? Resposta, não. A Corte Internacional de Justiça não é um órgão de direitos humanos. Ela é um órgão de direito internacional público. Ela trata de assuntos que envolvem estados e organismos internacionais. Professor, as decisões da Corte Internacional de Justiça são respeitadas? Gente, essa é uma controvérsia grande. Essa talvez seja uma das grandes questões do direito internacional. É cumprido ou não é cumprido? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um vídeo de 2 minutos sobre um problema internacional gigantesco. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha só, gente, o que acontece? Na China, no sul da China, na verdade, existe aqui. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem e ouvirem. Deixa eu só... Vamos esperar passar o comercial, obviamente, do YouTube. Gente, tá em inglês, mas o que eu quero apontar é isso aqui, olha só. Eu projetei a tela? Nem lembro. Projetei. Que situação é essa aqui? No Mar do Sul da China, existem uma série de atóis. Atóis, aquelas porções de areia, né? Aqueles campos de areia. Olha só o que é isso aqui. Isso aqui, olha só. Isso aqui era um atol. Tá vendo o atol? O que foi que a China fez? Ela pegou... Isso aqui são navios militares chineses. Então tá. Você tinha lá no Mar do Sul da China uma série de atóis, esses bancos de areia. E aí, eram bancos de areia, ok. Os navios militares chineses começaram o quê? A aterrar ainda mais esses atóis, olha só, jogando areia, e fazer bases militares. Qual o problema? Olha só, as bases militares. Qual o problema disso, gente? É que isso eram águas internacionais, olha só. Isso aqui eram águas internacionais. E aí,
um campo petrolífero gigantesco, por onde passa boa parte do comércio internacional. Aí o que foi que ela fez? Ela começou a estender o mar territorial dela. Olha só, eram 200 milhas náuticas e ela começou a expandir para fora da área dela, para águas internacionais. Resumo da história. Resumo da história. Todo mundo ficou indignado. Quando eu digo todo mundo, os países do sul da Ásia. Disseram, não, isso é um absurdo e tal. E foi para onde? Na Corte Internacional de Justiça. A corte disse, China, você está errada. A China fez o quê? Até agora, nada. Até agora a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Porque até agora a China manteve as bases militares em águas internacionais e não tirou. Ok. Então a gente está em um dilema internacional. E esse dilema está ficando mais grave. Por que está ficando mais grave? Porque depois da questão do coronavírus e tal, os países europeus estão praticando atos contrários aos interesses chineses. Então, o cenário internacional está ficando levemente tenso, ou relativamente tenso, por causa de tudo isso. Mas isso é assunto de direito internacional. Isso aqui foi só para contextualizar o quê? Que a Corte Nacional de Justiça toma decisões, mas as decisões dela nem sempre são cumpridas, infelizmente. Tá, mas avançando agora. Olha só, nós temos três grandes documentos internacionais. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Três grandes documentos. Só que a Declaração Universal, ela não é vinculante. Por que ela não é vinculante? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não foi ratificada. Declaração, como o nome já diz, é uma manifestação. O órgão, assim, só para a gente tentar ser um pouquinho mais dogmático, né? No direito internacional, os organismos podem fazer duas coisas. Eles podem fazer uma declaração, que é uma manifestação dele. Olha, eu penso dessa forma. E aí, os membros daquele organismo, como a ONU, normalmente vão acompanhar. Se ela faz parte da ONU, ela vai acompanhar aquele entendimento. Só que, como o país não ratificou, não é obrigatório. Porque se vocês lembrarem das primeiras aulas nossas sobre sistemas internacionais, um dos princípios que rege o sistema internacional chama-se Pacta Sunt Servanda. O Pacta Sunt Servanda o país ele é obrigado a cumprir o que ele ratificou, mas ele só é obrigado a cumprir o que ele assinou. O que ele não assinou, ele não é obrigado. Então, a Declaração Universal ela é importante. Pode falar. Pode falar, Larissa. Pode falar? Então, assim, a Declaração Universal ela é importante, ela tem uma relevância política, mas juridicamente ela tem uma baixa vinculação, porque os países não a ratificaram. Agora, tem dois documentos que foram ratificados por alguns países, como o Brasil, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é um tratado que foi ratificado por muitos países e que traz direitos que a gente chamaria de direitos de primeira dimensão ou direitos de defesa. Igualdade, liberdade de locomoção, direito de reunião, expressão, devido processo legal, vida, integridade física, privacidade, paz e família. Então, direitos de defesa, direitos que o indivíduo tem contra o Estado.
Esse pacto, gente, ele é um documento vinculante. Vinculante. Os países que ratificaram esse pacto são obrigados a cumpri-lo. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza? Comitê de Direitos Humanos. Professor, o comitê é o conselho? Não, gente. Conselho é um órgão político que vai promover direitos humanos. O comitê é um órgão de fiscalização, ou como a gente chama no direito internacional, um órgão de monitoramento. O que é um órgão de monitoramento? É um órgão de fiscalização. Ele vai ver se os países que assinaram aquele documento, aquele, no caso, o pacto, estão respeitando o pacto ou não. Então, eles vão monitorar se os estados estão cumprindo ou não aquele documento. Ok? E aí, cada estado faz um relatório se autoavaliando e avaliando outros países, se for o caso. Ok? Esse comitê ele foi estipulado no Protocolo Facultativo 1. Especialmente para quê? Porque ele pode receber denúncias de pessoas. Sempre que tem um escândalo no Brasil, sai assim, denunciaram o Brasil na ONU. Quando dizem denunciaram o Brasil na ONU, geralmente é a denúncia nesse comitê. Vocês já ouviram aquela história na época do Lula? Denunciaram o Brasil na ONU por causa do Lula. Lembra dessa história? Professor, Diga, Amara. professor, nesse caso, que cabe aquela situação da Lei Maria da Penha, que o Brasil ele assinou, mas ele não garantia a segurança, ele não garantia a segurança da mulher em particular. Então, Maria da Penha foi e denunciou. Disse, olha, eu não tenho meus direitos garantidos, minha segurança garantida, e aí a Lei da Maria da Penha entrou como uma correção. Caberia, nesse caso, é isso mesmo? É a mesma lógica, só que não foi nesse órgão, foi em um outro que a gente vai ver ainda. Mas a tua lógica está totalmente certa, Amara. Foi isso mesmo. Então, o Brasil assinou um outro tratado que não foi esse aqui, e aí não estava cumprindo. E aí foi feita a denúncia, e aí o Brasil foi cobrado para tomar uma providência. Isso mesmo. Só que não foi nesse aqui, mas é isso mesmo. Foi essa a lógica, foi isso que ocorreu. Foi isso que ocorreu. Esse comitê aqui, ele é mais conhecido em assuntos que têm um caráter mais, assim, mais político, né? Em muitos aspectos. Porque diz, denunciou para a ONU, mas na verdade foi para esse comitê. O problema, por que o caso Maria da Penha foi para outro comitê e não para esse? Porque esse é menos vinculante que o outro que a gente vai ver, que é a Comissão Interamericana. Então, assim, no ordenamento jurídico interno, por exemplo, no Brasil, você denunciar, sei lá, Ministério Público Federal ou no MPE é juridicamente igual. Só que no direito internacional, não. No direito internacional, tem comitês que têm mais poder que outros. Então, esse aqui, ele tem uma relevância jurídica. Só que tem um que tem mais importância e mais poder jurídico que ele, que chama-se Comissão Interamericana, que a gente vai ver nas próximas aulas, que aí é o responsável, por exemplo, pela cobrança no caso da Maria da Penha. Perfeito? A gente chegou a conversar sobre isso. Direito à vida, ele proíbe automaticamente a pena de morte? No direito internacional, a gente vai dizer que não. Então, assim, garantir o direito à vida é uma coisa, proibir a pena de morte no direito internacional é outra. Então, assim, Estados Unidos, se bem que os Estados Unidos acho que não ratificou isso. Deixa eu ver um outro país que tem a pena de morte. Não vou lembrar. Tá, algum país que tem a pena de morte por aí. Ratificou esse tratado. E é obrigado a abolir a pena de morte? Resposta, não. Se ele quiser, ele pode assinar um documento que a gente chama de protocolo facultativo, é como se fosse um anexo do tratado. E aí, nesse anexo, se ele quiser, ele passa a proibir a pena de morte. Tá bom? Então, tem o documento em si,
o protocolo facultativo, que é para receber denúncias no comitê, e o protocolo facultativo 2, que é para proibir a pena de morte. Outro documento importante, gente, do sistema internacional da ONU, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Esse pacto ele já traz direitos que a gente chamaria de segunda dimensão, ou direitos à prestação, que são direitos a que o Estado faça alguma coisa. Quais direitos? Trabalho, associação, greve, previdência, proteção da infância e da adolescência, proibição contra o trabalho infantil, contra a fome, respeito à cultura, proteção do processo científico, direito à alimentação, vestuário e moradia. Tá? E esse aqui é monitorado por quem, gente? É monitorado... Posso fazer uma denúncia que o Brasil não assegura o direito à alimentação? Não. A denúncia não cabe. Mas ele vai ser monitorado por meio de relatórios, tá bom? Vão ser feitos relatórios sobre a situação do Brasil em relação à luta contra a fome, por exemplo. Tá? E aí vai para o Conselho Econômico e Social. Esse conselho, então, vai pautar o que vai ocorrer aí. Ok. Em relação aos direitos humanos, a gente tem a seguinte situação. Os países podem ser fiscalizados porque eles assinaram um documento e não estão cumprindo. Primeira hipótese. Ou segunda hipótese. Porque, mesmo não tendo assinado um documento, eles estão descumprindo algo que a comunidade internacional considera como um direito básico. Então, bora lá. Se eu ratifico um documento e não cumpro, a gente chama isso de sistema convencional, de convenções, tá? Sistema baseado em tratados. Então, existem sistemas convencionais baseados em documentos, em tratados, e documentos extraconvencionais, que são mecanismos de proteção de direitos humanos que não estão baseados em documentos internacionais. Então, por exemplo, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sistema convencional, é sobre um tratado. Agora, vocês já ouviram uma expressão assim? O Alto Comissariado da ONU. O Alto Comissariado da ONU. Já ouviram essa expressão na televisão? Essa expressão é para uma pessoa, não é nem uma função, uma pessoa que recebeu da ONU um mandato para fiscalizar a situação dos direitos humanos no mundo. Essa é uma fiscalização que não está baseada em um documento, mas no conjunto de obrigações que a comunidade internacional entende. Então, o sistema convencional focado em documentos, o sistema extraconvencional focado numa atuação mais geral dos países. O convencional pode ser não contencioso. O que é um não contencioso? Contencioso é o conflito, né? Já viu isso lá no processo civil. Não contencioso é aquilo que a gente chamaria de ex officio. Ex officio. O que é isso? É um sistema de fiscalização independente de denúncia. Não teve denúncia, eu vou lá e fiscalizo, tá? Faço ofícios, relatórios, os comitês vão lá e avaliam a situação. Segundo tipo, quase judicial, que são as denúncias. Eu faço denúncias, petições.
E tem o judicial. O judicial é perante a CIJ. O que é a CIJ mesmo? Corte Internacional de Justiça. Tá? Esses são os sistemas convencionais da ONU. Ex officio, quase judiciais e judiciais. Elden, por que quase judiciais? Porque essas denúncias não viram condenações. As denúncias à ONU, no máximo, viram recomendações. No máximo, viram recomendações. Tá? E os extraconvencionais são aqueles que a ONU institui excepcionalmente. Exemplo, a Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que agora é a Michelle Bachelet, tá bom? A Alta Comissariado da ONU para Direitos Humanos. Tá acabando. Deixa eu encerrar essa reunião, que eu já mando o link de novo, tá? Não precisa nem dar pausa, só pra gente concluir isso. É que ela tá acabando, senão ela vai cair no meio da minha fala. Tá? Vou mandar para a Giovana encaminha para vocês. Não desapareçam.